Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta sexta-feira, dia 19 de janeiro. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DVinvest. Estou de volta aqui com os fechamentos de mercado. Vamos falar aí sobre Ibovespa, que no dia de hoje fechou com alta de 0,25. Foi uma alta aí modesta, mas foi uma alta boa, porque veio apresentando um dia inteiro aí praticamente de queda e conseguiu se recuperar, e estamos em cima de um nível importante aí de suporte também, que eu vou comentar logo menos. Vamos falar também de mini índice, mini dólar, DI, Petrovale, as recomendações swing trade e os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem, tá bom? Então tudo isso logo após a vinheta e o seu like também. Por gentileza, não deixa de clicar aí no joinha, é de graça esse conteúdo e você clicando aí ajuda bastante a gente aqui no canal, tá bom? Então eu vou confiar durante a vinheta que você vai clicar nesse botãozinho aí, e nos comentários vocês já sabem, é só deixar o ativo que vocês gostariam que fosse analisado lá na segunda-feira. Bora lá. Então vamos lá, pessoal. Depois de pegar aí 4 dias de férias aqui, voltando aqui à rotina, tá? Antes de mais nada, para quem pulou a vinheta, não esquece de deixar o joinha nesse vídeo para ajudar muito a gente aqui no canal, tá bom? Vou confiar aí que você já deixou esse seu joinha. Ibovespa no dia de hoje, alta de 0,25%, uma alta modesta, mas muito boa. Por quê? Porque vinha apresentando queda durante a sessão, veio a cair aí um pouco mais modesta também a queda, mas vinha caindo 0,63, dando continuidade no movimento de baixa, apesar da alta ainda, mas a gente testou aí um nível de suporte, que é a média ali do semanal, pessoal. Então testamos a região dos 126.500 pontos praticamente, essa região aí, que também foi uma região bem lateralizada anteriormente, então é um nível aí que tende a segurar, né, o índice nas próximas sessões. O que eu quero dizer com isso? Que é possível que a gente tenha uma sinalização de alta sendo apresentada aqui na semana que vem. Pode ser na terça-feira, ao invés da segunda continuar aqui para depois na terça apresentar algo nesse sentido? Pode, tá? Mas a expectativa é boa aí, tá? Para essa possibilidade de um sinal de alta na semana que vem, quem sabe aí numa nova tentativa de repique aí vindo buscar a média, que é o próximo nível de resistência que a gente tem a partir de agora, na faixa dos 129.895 pontos, tá? Se gerar essa sinalização de alta já com força na ponta compradora, vai ser melhor ainda. Show de bola, tá? Outro ponto positivo é que a gente está dentro de um processo de correção aqui no semanal, terceira semana aqui no movimento de baixa, testando a região da média móvel aqui de 3 períodos, e o mensal ainda não perdeu mínima, então ainda estamos dentro deste movimento de alta, sem aí apresentar fraqueza na ponta compradora, que seria uma perda de mínima. Isso não aconteceu ainda, tá? Não sei se vai acontecer, ninguém sabe, mas é um sinal positivo no sentido de ter essa possibilidade, um sinal de alta com uma nova recuperação aqui na sequência, tá? Então, estamos dentro de um movimento de baixa ainda, já são 14 sessões dentro deste movimento, anterior aqui também foi 14, então estamos batendo no tempo aqui, batemos um nível de suporte importante e existe a possibilidade dessa sinalização positiva na semana que vem. Então, vamos ficar de olho aí se de fato vai ser apresentada. Falando aqui agora do mini índice, na sessão de hoje, vindo para apresentar alta de 0,18, abriu num gapzinho de alta, chegou a apresentar uma queda aqui, um pouquinho mais expressiva ali a partir da máxima, tá? Mas chegou a cair aí 0,59, veio testar esses níveis de suporte que eu coloquei aqui durante a live, tá? Tirando o ajuste aí, colocando o ajuste aqui para vocês. Enfim, gráfico de 120 minutos, a gente teve esse gapzinho na abertura de alta que eu comentei com vocês, pegamos uma vendinha aqui nesse movimento inicial aqui, tá? A gente abriu uma vendinha na sala ao vivo aí hoje, pessoal, exatamente aqui, só que eu fui mão de alface, eu peguei 320 pontos só nessa queda, e aí depois eu forcei 2 entradas na ponta compradora, que eu estava acreditando realmente numa recuperação já do índice, e não veio.
tá? Então, basicamente, aí, as duas operações que eu tentei executar a compra zeraram o meu lucro aí no índice. Pode ver aí que eu saí praticamente próximo do zero, tá? R$ 11 aí de prejuízo, menos 5 pontos aqui no índice, tá? No dólar foi diferente, eu já mostro aí na sequência para vocês. Mas tivemos aí a recuperação após testar aí os suportes que eu tinha colocado aqui para o pessoal na live, tá? Gerou sinalização de fundo, ainda tem a resistência da média, nos 128.600 pontos para ser ganha. Se na segunda-feira já abrir um gapzão de alta, muito bom, tá? Recuperação, qualquer recuperação, voltando para a média, gerando sinal de alta acima desse nível de preço, foco na ponta compradora, tentando pegar a continuidade do movimento. Agora, se gerar sinal de topo aqui, aí pode complicar um pouco e ficar um pouquinho mais travado aqui ainda, em cima daquela região de suporte aí dos 127.500 até os 127.300, tá? Então vamos ficar atento aí, se vier para cima dessa média, pode chamar bastante atenção aí para compra, tentando pegar um repique maior, quem sabe até a região dos 130.500 a 131 mil pontos. Dólar, na sessão de hoje apresentando aqui, sessão de hoje, dia 19, correto. Apresentando aí uma leve alta de 0,05 até o momento, chegou a abrir num gapzinho de baixa, chegou a cair bem também na sessão, chegou a cair ali bem assim, né, 0,55. Tá entre as médias, né, pessoal? Então vocês conseguem visualizar aí, ó, então tá muito travado. O dólar sem muita volatilidade aí também, se for ver. Gráfico de 120 minutos, abriu nesse gapzinho de baixo, foi lá embaixo, testou o suporte, conseguiu se recuperar e a gente pegou uma comprinha aí nele, tá? Exatamente aqui a gente pegou essa comprinha, pegando esse movimento de alta até a média de 200 ali, tá? Então a gente conseguiu aí levar para casa 220 pila no dólar hoje, tá bom? Foi aí uma média de 7 pontos, foram 3 contratos aí em aberto nessa posição de compra aqui, tá? Conseguimos pegar então a sequência desse movimento e ficou um pouquinho mais travado. Voltando para o gráfico de 120 minutos, a gente tem aqui uma nova sinalização de alta sendo apresentada. Veio aqui embaixo, conseguiu se recuperar e gerou um novo sinalzinho de fundo. O gráfico de 30 vai ficar um pouquinho mais visível que eu estou falando. Ó, teve uma nova sinalização de fundo. Ainda tem essa região de resistência dos 945 aí para ser ganha, tá? Que é essa região aqui de topos anteriores. Conseguindo ultrapassar esse nível de preço, pode esticar até os 4.960, que é uma nova região de resistência, e aí depois disso teremos espaço aí, por exemplo, até a região dos 977, tá? Gerou sinal de topo aqui, pode continuar enrolado ainda o dólar, e quem sabe aí até buscar a região dos 914. Então eu ficaria focado em compra enquanto estiver acima da média e não perder mínima aqui, gerando um sinal de topo. Gerou a perda de mínima? Aí dá para virar o canhão para venda e tentar pegar algo mais para baixo. Agora falando do DI, na sessão de hoje, só para reforçar, né? Segunda-feira, a partir das 8h45 da manhã, a gente está aqui atualizando sobre índice e dólar, tá? Não necessariamente o que eu falei aqui vai acontecer na risca. Tá? Uma abertura com baita de um gap de alta ou de baixa pode anular completamente tudo que eu estou falando, tá bom? Então, a partir das 8h45 da manhã, na segunda-feira, estamos ao vivo. DI na sessão de hoje apresentando aí leve queda de 0,15, segue ainda aí brigando em cima da média móvel, gerou uma nova sinalização de fundo, então ainda estamos dentro desse sinal de alta, apesar da fraqueza aqui para a continuidade do movimento. Por enquanto, ainda com a expectativa de poder buscar os 9.900 aí, que é o que a gente já vinha comentando, até mesmo antes de eu sair aí nessa mini férias, né? Então a gente segue ainda nessa tentativa de repique aqui do DI em direção à sua média no semanal, segue aí dentro desse sinal de fundo também de médio prazo. Falando agora da Petro, na sessão de hoje a Petro apresentando queda de 0,53%, abriu aí abaixo da média e segue aqui no movimento de correção, depois de anular ali o sinal de fundo. Então o próximo suporte aí, pessoal, vai ser aquela região um pouco mais abaixo, dos R$ 35,90 até os R$ 36. Para quem está vendido, dá para deixar um stop aqui um pouquinho mais acima ainda, nos 38,15, 38,20, dando um pouquinho de espaço aí para ver se acelera um pouco mais esse movimento de baixa. Não vejo possibilidade de compra, não vejo possibilidade de estar comprado aqui em Petrobras no curto prazo, tá? Então, cuidado aí, mesmo que tenha uma sinalização de alta aqui na segunda-feira, ainda não me agrada por conta já de uma perda de mínima, na verdade duas, que foram
que foi apresentada aí essa semana, tá? Então, um novo sinal de correção no semanal. A Vale apresentando aqui uma queda expressiva, mais uma vez, de 1,3%, ainda caminhando em direção à média de 200 períodos, que é um próximo nível de suporte, nos R$ 67. Depois disso, tem um pouquinho mais abaixo, a região dos 65, que também é um outro nível de suporte relevante, tá? Então, para quem está vendido, dá para buscar essa faixa de preço, do 67 até o 65. Enquanto não testar um nível de suporte e gerar um novo sinal de alta, eu fico de fora de alguma tentativa de compra, tá bom? Então, não vejo motivo de compra e nem de estar comprado no curto prazo, tá? Em Vale. Agora falando das recomendações de swing trade, pessoal, STBP3 foi uma comprinha aí que a gente executou a entrada no dia de hoje, tá? Então abrimos uma compra aqui, tivemos um sinal de fundo sendo apresentado ontem, um candle de indefinição, com a expectativa ainda boa de continuidade deste movimento. Então estamos comprados em Santos BRP. Também abrimos uma compra em Natura, que hoje apresentou uma boa alta, ameaçou aí voltar para baixo da região dos R$16, mas conseguiu fechar bem próximo à sua máxima, acima de fechamentos anteriores, acima das máximas anteriores, com bastante força na ponta compradora. Se a gente pegar a mínima até o fechamento, foi uma recuperação de 8% no dia, tá? Então foi bem relevante. Então a nossa expectativa é positiva também para a continuidade deste movimento. E seguimos aí posicionados na ponta compradora de Vivara, Viva 3, que segue ainda com um processo de correção aqui, um pouco mais lateral. Então, enquanto não adicionar aí a nossa saída, permanecemos comprados em Vivara. Agora, atendendo aqui aos pedidos de análise, e se até agora você não deixou o seu joinha, por gentileza, clica no joinha aí para ajudar a gente aqui no canal. Lembrando aí aos membros do canal, temos uma análise especial de IGIT 11, Iguatemi, já publicada, tá? Foi publicada ontem para os membros, e hoje eu ainda vou divulgar aí para vocês o radar da semana, tá bom? Então, onde eu falo ali de Bovespa, dólar, DI, S&P 500, petróleo, minério, e os índices setoriais, índice financeiro, índice do setor de consumo, imobiliário, de energia, de materiais, tá bom? Então, onde eu passo aí abordando todos esses índices também, é a nosso radar da semana, tá bom? E muito provavelmente hoje ou amanhã o Dalton já divulga também o vídeo de oportunidades da semana, tudo isso aí para os membros do canal. Retomando aqui, depois do seu like, falando de Home 3, na sessão de hoje alta de 1,35%, mas ainda dentro de um movimento de baixa. Apesar da alta aí, o suporte aí a ser testado ainda está um pouco mais abaixo, ali na região dos R$12,20. Então, se tiver uma tentativa de compra por aqui, o meu foco ainda seria mais na ponta vendedora, tentando pegar algo mais para baixo após alguma correção. Semanal segue ainda dentro de um processo de correção, também não tem entrada aqui de médio prazo, teria que aguardar uma aspiração de máxima aí, tá bom? No curto prazo, se não vier esse sinalzinho de topo, eu só executaria uma compra acima dos R$13, um novo sinal de fundo. BIF3, na sessão de hoje aí apresentando alta de 0,89, fechando nos R$ 6,78, mas segue também dentro de um movimento de baixa ainda, já furou aquela região de fundo anterior, pode tentar aí se recuperar, mas abaixo dos R$ 7,00, abaixo aí da média móvel de 13 períodos, o meu foco ainda é na ponta vendedora também. Eu vinha comentando aqui com vocês que o OBV, perdão, ainda não tinha pedido aqui essa região, tá? Enquanto o preço já tinha... Eu não comentei isso, na verdade, né? Mas enfim, também não perdeu aqui. Eu só pensei isso hoje, mas achei que eu tinha comentado, perdão. Mas o OBV ainda não perdeu, o preço já perdeu essa região de fundo, tá? Então, para quem tiver vendido, fica atento aí, pode ser que não estique mais tanto assim, de repente, esse movimento, que já vem aqui alguma tentativa de recuperação, o que me chamaria atenção, como eu acabei de mencionar, para uma vendinha mais próxima aí da região dos R$ 7,00. Não vejo compra no papel, não vejo motivos de estar comprado em nenhum prazo operacional. VEG3, na sessão de hoje apresentando alta de 1,03%, gerando uma nova sinalização de fundo, mas já fechando abaixo das máximas anteriores, então sem muita força aqui, mas teve bastante volatilidade, né? Chegou a subir aí 2,45, chegou a cair 1,5. Vamos ver, se apresentar repique em direção aos 34,50, teríamos essa região como nível de resistência, então para quem está comprado, daria para tentar levar no máximo até aqui inicialmente, tá bom? E o meu foco seria na venda aí se vier capengando até essa região, tá? Se vem aqui subindo, perdendo mínima do que no anterior, meu foco vai ser na venda aí mais próximo desse nível de preço, tá? Ainda não perdeu essa região de fundo, se vier direto, é uma região de suporte nos 31,40, né, onde pode gerar sim uma oportunidade de compra para quem tem um perfil mais arrojado aqui, tá bom? Mas inicialmente
a venda seria mais próxima aí da região dos 34,50 após algum repique. Falando agora de Legit 3 Lite, na sessão de hoje apresentando alta de 0,32, mas segue também dentro de um movimento de baixa, ainda caminhando em direção ao seu suporte mais elevante, na faixa dos 5,90, que é onde se encontra a média móvel de 200 períodos, mais essa região de fundo anterior. Eu só olharia para a compra de swing trade, também aí um pouquinho mais arrojada essa entrada, então colocaria menos capital, mas só olharia mais próximo desse nível de preço. Não vejo motivos de compra ainda e também não vejo motivos de estar comprado, tá bom? GGBR4, na sessão de hoje alta de 1,25%, ontem abriu um sinal de fundo, hoje deu sequência, então a expectativa agora é de poder vir testar a média nos 21,60. Para quem está comprado, dá para deixar aí o stop ainda abaixo do fundo, nos R$20,50, para dar espaço aí para a operação, para quem sabe aí se consegue andar, depois da média aí tem um pouquinho, um suporte, uma resistência, perdão, um pouquinho mais acima, na faixa dos 21,85 também, tá bom? Então, basicamente aí 25 centavos acima, um próximo nível de resistência. Lembrando que retomou a sua tendência de baixa, o mensal já anulou aquela sinalização de alta que havia sido apresentada, então realmente aí a expectativa é mais negativa após testar algum nível de preço relevante. A ZEV4, na sessão de hoje, apresentando alta de 3,2%, mas nada relevante, segue dentro de um movimento de baixa, nem sinal de alta aí não teve na sessão de hoje. E mesmo que apresente aqui na segunda-feira, eu não me arriscaria nessa compra, ficaria ainda mais atento, caso o preço do aluguel esteja fazendo sentido, numa venda mais próximo de R$1,78. Ah, Kaique, então onde você olharia para a compra? Inicialmente acima dessa região de 1,80 ou, melhor ainda, tá? Acima da região dos R$2, tá? Que seria acima da região da média de 200 períodos aqui do curto prazo. Segue dentro de uma tendência de baixa. Localiza, Rente 3, na sessão de hoje apresentando aí alta de 1,23%, mas também segue ainda dentro de um processo de correção aqui, a Localiza não consegue se segurar acima das médias, não consegue aí se segurar acima da faixa de R$60,50, R$60,60, tá? Vai trazer um viés, vai retomar, na realidade, um viés mais positivo se voltar para cima da máxima desse grande candle de baixa, nos R$61,50. Não só retornar, mas também fechar acima desse nível de preço, chamaria aí mais atenção para, quem sabe, tentar pegar uma nova recuperação aqui do ativo. O gráfico semanal está aqui ainda segurando nas médias, pode abrir uma sinalização de compra de médio prazo para quem tem interesse, que seria, olha lá, R$61,50, tá? Ou seja, essa superação de máxima aqui, tá bom? Então ela é bem relevante mesmo aí, não só para um swing trade, mas também aí para um position trade. Kaique, se continuar no movimento de baixo, onde tem suporte? Tem suporte nessa região dos 58,60 e depois disso, pessoal, a gente tem um topinho ali nos 55,70 e aí depois a região do gap ali embaixo, mais próximo da abertura, os R$53,17. Falando agora de Itaú, na sessão de hoje alta de 0,24, mas Itaú segue ainda dentro de um processo de correção muito ruim para quem está vendido, tá? Porque não consegue aí voltar para baixo dessa mínima, né? Na região dos 32,70, hoje 32,71, pois é. Vamos ver aí se furar aqui essa região, quem sabe dar sequência aqui nesse movimento de baixo. O que não seria bom aí para o Ibovespa, tá? Porque aí a gente possivelmente, né, teria aquele sinal de alta no diário um pouquinho mais fraco, ou nem teria esse sinal de alta ainda sendo apresentado, tá? Mas de qualquer forma, segue ainda dentro do processo de correção. Olha só o semanal, são só 3 semanas de correção depois de um longo movimento de alta, tá? Então, ficar bem atento aí, tá bom? Para quem está interessado em compra, teria que ter um retorno do preço para cima da média aí de forma relevante, confirmando um fechamento mais próximo da máxima, uma superação aí já vindo na sequência para, quem sabe aí, apresentar uma retomada aqui da tendência de longo prazo, tá bom? Mas se resolver aí continuar o movimento de queda, tem suporte na média do semanal nos R$31,40. Falando agora de Equatorial, na sessão de hoje aí queda de 0,66, Equatorial que segue ainda dentro de um nível de suporte, em cima de um nível de suporte, que é a região dos 34,10 até a região dos 34 aqui, tá? Não vejo motivos de compra ainda, pode gerar uma oportunidade de entrada na semana que vem, tá? Então um sinalzinho de fundo aqui pode abrir essa possibilidade de compra de swing trade. No semanal, a compra seria no rompimento de tudo isso aqui praticamente, então eu arriscaria a entrada um pouquinho mais abaixo, eu até teria um stop menor aí, então faria mais sentido, tá? Se eu estou acreditando num position, numa compra de semanal, eu executarei minha compra aqui, né, tentando antecipar aquele sinal,
mas com stop bem menor também aqui pelo gráfico diário. Mas esse sinal precisa ser acima dos R$ 34,10, R$ 34, tá bom? Se for abaixo, já não me chama mais atenção. E por fim, FESA 4 na sessão de hoje aí zerada praticamente, 0,16 de alta, mas segue dentro de um movimento de baixa, depois de ter perdido aqui a mínima do fundo anterior, caminhando aí para o próximo suporte, que é lá na faixa dos R$ 41, tá? Então não tem nada muito relevante antes disso, então a expectativa é de continuidade no movimento. Então para quem está comprado aí, aperta o cinto ou nova perda de mínima aqui, é o stop, saída aí da posição, seja de curto prazo, médio prazo ou até mesmo longo prazo, porque aí vai abrir um vazio técnico aqui no papel que pode buscar um nível mais abaixo ainda, tá? Então, todo cuidado aí para quem estiver comprado neste papel, tá bom? Só retoma aí o viés positivo se voltar para cima dos 44,70, 44,80, tá bom? Por enquanto, segue no viés mais negativo. Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês, espero que tenha ajudado. Não esqueçam do joinha de vocês também, tá bom? Lembrando, já já teremos aí o conteúdo para os membros no canal e desejo a todos aí um excelente final de semana, bom sabadão, bom domingão. Segundona, estamos de volta aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês e até mais.